Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos retomando aqui então nosso estudo do livro Buriti mais História para o quinto ano, retomando a unidade 1, a formação dos povos, e estamos agora no capítulo 1, a fixação dos grupos humanos. Vamos dar continuidade então. Esse vídeo é a quarta parte do estudo do capítulo 1. Fixação dos grupos humanos. Antes de iniciar, eu quero fazer uma breve revisão do que já foi dito aqui. Nós vimos então que a história ela está dividida em dois períodos, né? Um período que é chamado de história mesmo e um período chamado de pré-história. A história e a pré-história são separadas pela invenção da escrita. Da invenção para frente, história. Da invenção da escrita para trás, pré-história. A pré-história, que é o período que nós estamos estudando, também é dividida em três partes. Idade da pedra lascada, idade da pedra polida e idade dos metais. E nós estudamos então os três períodos no vídeo da primeira parte, da segunda parte e da terceira parte. Se você ainda não viu o vídeo da terceira parte, que nós falamos sobre a idade dos metais, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo da terceira parte. Nós vamos falar agora um pouco sobre o espaço e a ocupação. O espaço está relacionado às características geográficas. Então, como era o local onde os grupos humanos se fixaram. Se tinha montanha, se tinha árvore, se tinha rio, como era a paisagem, o que era encontrado naquele espaço, naquele local. E a ocupação está associada ao tempo, né? A passagem do tempo e como isso foi acontecendo, qual a velocidade, onde que aconteceu primeiro, onde que aconteceu depois. Sobre isso que o texto vai falar agora um pouco, sobre o espaço geográfico e sobre a ocupação, no tempo. Fiz um resuminho aqui para vocês, bem simplesinho, vocês podem ler depois. Primeira coisa, a ocupação, ela ocorreu lentamente. O que significa isso? Que não é possível dizer que exatamente em determinado tempo começou a idade paleolítica, a idade neolítica e a idade dos metais. Não existe um ano específico, não existe uma data específica. Isso foi acontecendo lentamente, aos poucos. Uma transformação de geração para geração. Então a primeira geração lá de humanos aprendeu a caçar os alimentos que podia comer e fazer vestimentas de animais, com pele de animais. E aí precisou de uma geração, 50, 100 anos, para que os novos habitantes, né, os novos filhos, ali, as novas pessoas que viviam naquele local, aprendessem com os mais velhos como que eles caçavam, que fruta podia comer, como que eles faziam roupas. E aí o conhecimento passou de uma geração para outra. E aí foi necessário o quê? Uma outra geração vir para aprender com os mais velhos os conhecimentos e formular novos conhecimentos e desenvolver novas técnicas, novas maneiras de fazer as coisas. E o conhecimento foi se ampliando lentamente. E na medida que o conhecimento foi se ampliando, passando de uma geração para outra geração, a maneira de ocupar o espaço foi se modificando, foi se transformando. Então, a ocupação do espaço ela ocorreu de maneira lenta, passando de uma geração para outra geração, onde foi sendo transmitido ali os conhecimentos. Tudo bem? Vou falar aqui um pouco sobre o espaço e a ocupação dos nômades, que nós estudamos lá na primeira parte. Bom, os nômades, como foi dito, eles viviam mudando de um lugar para o outro em busca de alimento e água, e abrigo. E para que eles pudessem ficar em um local, existia algumas condições específicas.
Ou seja, eles precisavam de um local que garantisse a sua sobrevivência. Eles precisavam ficar vivos. E como que tinha que ser esse local? Ele tinha que oferecer abrigo, proteção, ampla visão dos arredores, recursos abundantes para alimentação. Eles precisavam ficar próximo a lagos, rios e mares e locais onde eles podiam realizar a caça, a pesca e a coleta dos alimentos. Após esse período dos nômades, que nós estudamos no vídeo sobre o período neolítico, o homem descobriu a agricultura, começou a aprender a fazer a agricultura. Ele percebeu que ele não precisava mudar de um local para o outro em busca de alimento, que ele poderia plantar as sementinhas, cultivar o próprio alimento. Para que ocorresse o desenvolvimento da agricultura, algumas condições do espaço, da geografia do local também eram necessários. Então, para que existissem esses núcleos de povoamento, para que o homem fixasse em um local, ele precisava encontrar um local próximo de rios, onde havia bastante água, para ele poder cuidar dos seus animais e para que ele pudesse irrigar as suas plantas. Então, como que você vai fazer uma agricultura num local que não tem água? Se não tem água, não é possível fazer agricultura. Se não é possível fazer agricultura, não é possível fixar local ali. Ao mesmo tempo, se você cria animais, como que você cria animal se não tem água para o seu animal beber? Para que tudo isso aqui acontecesse de maneira bem lenta, algumas condições do local, do espaço, eram necessárias. Eu vou explicar isso um pouco melhor aqui no próximo slide. Coloquei 4 fotos aqui ilustrativas, só para a gente entender isso. Entender essa dinâmica do espaço. Coloquei aqui, uma pergunta. Qual das 3 áreas é ideal para a vida dos nômades? Bom, os nômades eles precisavam de um local com ampla visão dos arredores. O texto ainda não está falando sobre o perigo das invasões, mas ele vai tratar ali nos próximos capítulos. Invasões e disputas. Havia grupos de nômades que disputavam o local. E quando um grupo de nômades encontrava outro grupo de nômades, havia ali uma guerra, havia mortes. Então, haviam disputas. E, portanto, para que um grupo de nômades pudesse ficar em um local, eles precisavam ter ampla visão do ao redor. Como que é isso? Se eu olhar aqui para o lado direito, eu consigo enxergar bem distante o horizonte. Se eu olhar para o lado esquerdo, eu consigo enxergar bem distante aqui o horizonte. Se eu olhar aqui para o norte, eu consigo enxergar bem distante o horizonte. E se eu olhar para o sul, eu enxergo bem distante o horizonte. Então, eu consigo perceber quando uma outra tribo de nômades, quando um outro grupo de nômades está se aproximando. Um outro grupo se aproxima por esse lado, o que eu faço aqui com o meu grupo? Eu posso ou me preparar para a guerra, para a luta, para a disputa, ou eu posso juntar todo aqui o meu material e fugir para cá, e ir embora, dar no pé. Então, uma das condições para que um povo nômade se estabelecesse em um local era ter ampla visão dos arredores. Eles precisavam ficar num local em que fosse possível fugir se necessário, se eles fossem invadidos por outro grupo de nômades. Seguindo os critérios de visão, ampla visão, esse local aqui é muito bom, correto? Mas o que mais que eles precisavam? Eles precisavam de recursos abundantes. Tem muitas árvores aqui para construir as casas, os abrigos? Não tem árvores. Tem água para os nômades beber? Olha, não estou vendo muitas águas aqui, né? Frutos, legumes. Tem aqui nessa região? O que vocês acham? Não tem, né? É possível, então, encontrar muitos animais para caçar nesse local? Muitos animais não é possível, não. É possível encontrar alguns animais, mas muitos não é possível. Então, esse local aqui não é bom. Ele tem o critério de ampla visão, mas não tem os outros critérios.
Então vamos mudar agora de exemplo. Vamos para essa região aqui, para esse espaço geográfico. Imagina que você vem com a sua tribo de nômades para esse local. Bom, esse local aqui já tem um pouco mais de vegetação, já tem um pouco mais de árvores, já parece um local que tem um pouco mais de água em determinada época do ano. Mas qual é o problema desse local? Vamos supor que você vem com a sua tribo, com o seu grupo de nômades, e fixa local aqui. Bom, qual que é o problema de fixar o local aqui? Se você olhar para esse lado aqui, e tem montanhas, você não consegue ver quem está do outro lado vindo para cá. Se tem montanhas aqui também, você não consegue ver quem está desse lado de cá vindo para cá. E a mesma coisa aqui. Então esse local aqui de montanhas, ele já possui alguma vegetação, possui algumas árvores, já possui um pouco de água. Essa região ela não cumpre a necessidade de ampla visão. Então eles não poderiam aqui se proteger de invasões. Então esse lugar aqui também não é bom para os nômades. E com isso nós chegamos aqui nessa região que eu peguei da Mata Atlântica, aqui do Brasil. Olha só que legal, pessoal. Essa região aqui, se vocês olharem aqui nessa imagem, vocês vão perceber que você consegue enxergar bastante longe aqui, enxerga bem longe aqui, enxerga longe aqui, enxerga longe aqui. Então essa região ela tem ampla visão. Isso é positivo. Agora vamos ver os outros critérios. Ela oferece recursos abundantes? Observando então essa paisagem, essa região, nós podemos perceber que tem muitas árvores. Se tem muitas árvores, provavelmente tem muitos frutos. Se tem muitos frutos, provavelmente tem muitos animais que se alimentam desses frutos. Então, essa região é uma região ideal para os nômades. Por quê? Porque tem água em abundância, tanto água salgada do mar quanto a água doce dos rios e dos lagos. Tem muitas árvores que eles podem utilizar a madeira para fazer os barcos, para fazer as ferramentas e para construir as casas, para construir os abrigos. Provavelmente tem muitos animais, o que favorece a caça e favorece também a pesca, e possui aqui ampla visão dos arredores. Então, essa é uma comparação para vocês entenderem como que os nômades eles mudavam de um local para o outro buscando o local ideal, o espaço ideal, a geografia ideal para viver. Tudo bem? Dentro dessa ilustração, dentro dessa explicação, também cabe a explicação do desenvolvimento da agricultura. Olha só, vou desenvolver a agricultura nesse local aqui, no deserto. É possível? Olha, tem bastante espaço. Vocês podem ver aqui que tem muito espaço. Mas é possível desenvolver a agricultura aqui? E a criação de animais? Acho um pouco difícil. Para desenvolver a agricultura é necessário água. E aqui não é um local que tem muita água. Além disso, a criação de animais necessita também de água. E aqui não tem muita água. Bom, essa região aqui, vamos mudar então. Essa aqui nós já vimos. Agricultura. Essa região aqui possui água? Possui. Em determinada época do ano, provavelmente possui água. Mas não tem água o ano inteiro. Talvez tenha um pouco menos, um pouco mais de água do que aqui, mas não o suficiente para uma fazenda, para uma criação de animais. Já é melhor do que o deserto, mas ainda é deficiente. Por quê? Porque precisa de água doce o ano inteiro e não apenas uma época do ano. Então agora vamos para essa região aqui, que é a região da Mata Atlântica, que eu peguei como exemplo. Olha, essa região é perfeita para a agricultura. Por quê? Tem água, tem rios, tem lagos para os animais poderem beber essa água e crescer. Além disso, tem um solo fértil, uma terra boa para plantar. Então, essa região aqui favoreceu também a agricultura. E nós vimos em vídeos anteriores que
Graças à agricultura foi possível estocar alimentos e ao estocar alimentos foi possível construir um local fixo, deixar de ser nômade e ficar habitando em um único local. E aí, com base nesse exemplo que eu trouxe da Mata Atlântica, eu vou falar um pouco para vocês aqui dos povos Sambaqui, que são povos que foram encontrados, que viveram há cerca de 6.500 anos atrás na costa brasileira, na Mata Atlântica. O texto mostra para nós essa relação, né, onde os nômades encontram um local propício para viver, um local que tem bastante água, está próximo do mar, tem rio, tem lago, tem água doce, tem frutos em abundância, tem animais vivendo em abundância que favorece a caça, tem um solo bom para plantar, tem bastante água para criar animais. Então, é um exemplo, continuando do exemplo anterior, de um povo que encontrou um local propício para viver. Bom, esse nome Sambaqui, ele significa esse morro aqui, ó, esse monte de restos de alimentos. De uma maneira mais simplificada, vamos entender isso como se fosse um lixão, a cozinha, né, o lixo da cozinha dos sambaquis. Então tudo que eles comiam, moluscos e conchas, eles jogavam nesse local. Morria um animal, matavam um animal, comiam toda a sua carne, sobravam os ossos. Os ossos que eram aproveitados para fazer ferramentas eram tirados e alguns ossos não eram aproveitados, eram jogados nesse local. Eles fabricavam algumas cerâmicas, jarros, né, travessas de barro, para guardar água e para guardar alimentos. Mas eventualmente isso quebrava, e quando quebrava, eles jogavam esse utensílio quebrado nesse local. Também era um local onde foi encontrado restos humanos. Então, nós temos a sensação de que esse local, né, essa pilha de coisas amontoadas, também era utilizada como local para enterrar os corpos, para colocar os corpos em decomposição. Morria alguém, colocava lá nesse local. Então, o que aconteceu? Os arqueólogos começaram a perceber que na costa brasileira existiam, de regiões em regiões, existiam esses montes. E nesses montes eram encontrados restos de alimento, cerâmica, restos de animais e restos de corpos humanos. Então eles batizaram essa população, né, esse grupo que construiu, né, que colocou esses objetos aí, de sambaquis. Seriam os povos sambaquis. Esse nome, então, sambaquis, é um nome que nós demos a eles. Eles poderiam entre si se chamar, né, ter um outro nome entre eles, mas nós demos esse nome com base nesse amontoado de restos, né, fossilizados que nós encontramos. Tudo bem? Vamos adiante. Vou ler aqui para vocês o significado da palavra sambaqui. A palavra sambaqui, de origem tupi, significa amontoado de conchas. Mas os sambaquis podem também ser compostos de restos de animais e de vestígios funerários. Esses sítios arqueológicos, que podem atingir até 30 metros de altura, fornecem muitas informações sobre a dieta alimentar e os rituais funerários de povos indígenas que ocupavam a costa brasileira há milhares de anos. Fechando aqui a ideia dos povos sambaquis, que encontraram um local, uma região boa para se viver e deixaram ali alguns vestígios da sua passagem. Finalizando aqui o nosso estudo, aqui tem uma imagem, né, uma ilustração de uma aldeia sambaqui. Vou mostrar aqui para vocês. Formação de um sambaqui, de um amontoado de restos. Então, nós temos aqui a construção de um sambaqui podia ter a finalidade funerária. Então, aqui temos aqui uns corpos, né? Então, corpos aqui, morreu a pessoa, você coloca aqui, enterra a pessoa.
morreu aqui, coloca aqui e enterra a pessoa. Além disso, o que mais que você joga além de terra? Você vai jogando os restos dos alimentos. Resto de peixe, resto de animais que caçou, resto de plantas, de frutos. Vai jogando aqui em cima e vai formando esses amontoados de corpos e restos de alimentos. Olha só, aqui está mostrando um pouco também sobre como eles viviam, como eles conseguiam o alimento deles. Então eles conseguiam esse alimento através da caça, por ser uma região que tinha muitos animais, eles conseguiam caçar, e também da pesca. Por isso, a necessidade de ficar perto de rios e perto de mares, para eles poderem encontrar aqui o alimento nos rios e nos mares através da pesca. Então eles iam consumindo esses alimentos, que temos um exemplo deles carregando aqui corpos para jogar, né, para enterrar, colocar no seu rito funerário, e por cima desses corpos eles colocavam ali os restos de alimentos, e com o tempo, né, depois de anos e anos, formavam-se esses amontoados de restos de alimentos e de corpos humanos e de animais. Tudo bem? Esse aqui é o exemplo da formação de um sambaqui, de um amontoado de restos. E sambaqui, relembrando, é o nome que foi dado a esses povos que foram encontrados aí na costa brasileira. É isso aí, para não ficar muito grande o vídeo, eu vou finalizar ele por aqui, deixando 3 recadinhos. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Ensaios Pedagógicos, deixe seu like no vídeo e deixe um comentário no vídeo se você gostou, se você quer um outro vídeo sobre um outro tema, sobre um outro assunto. Tudo isso é muito importante para mim. Tudo bem? Então, vou nessa. Até a próxima, pessoal. Tchau!